Bem, amigos do canal Apenas Esportes, com esse bordão nosso único e original, que queremos evitar que seja copiado do Brasil afora, nós daremos início a mais uma semana de palpites da NFL aqui no nosso canal. Eu sou Tom Schibel e aqui sempre comigo o meu brother, o Rei Guerra. Fala, galera, e esqueça o meu nome se você quiser processar Galvão Bueno. Torcer pro Galvão não tá escutando. Apesar difícil, né? Porque uma coisa que o Galvão não tem feito ultimamente é se preparar para transmissões, porque tá feio de ver o maior narrador da história dos esportes brasileiros narrando. É mais uma prova de que a idade chega para todos, infelizmente. Galvão, para sempre nossa admiração, mas considerar a aposentadoria não seria uma decisão errada, pelo menos na minha opinião. Mas hoje, amigos, não vamos falar sobre Haja Coração ou sobre Vive um Drama, apesar que vários times da NFL vivem um drama já nessa temporada. E então... Haja Coração. Então, nós vamos dar sequência aos nossos palpites aqui. Só para lembrar rapidinho, se você já nos acompanha ou se é a primeira vez que está acompanhando, esses palpites, eu e o Rei, a gente faz um duelo aqui entre a gente conta o placar volta a estar empatado, depois de eu abrir uma boa vantagem. Nas últimas semanas eu levei muito azar e o Rei conseguiu empatar de novo. Levou uma surra, isso sim. Então, o vencedor de cada semana que sai escolhendo um jogo, escolhe o vencedor de uma partida, e daí o outro vai escolhendo, e assim por diante, até a gente terminar todas as partidas da semana. Enquanto a gente dá os nossos palpites, nós também vamos analisando a rodada e falando um pouco do que aconteceu na semana passada. Bom, estamos chegando à semana 9 da NFL, né? Isso significa que a gente já passou da primeira metade, estamos entrando na segunda metade da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, o que é bom, porque isso significa que estamos mais perto dos playoffs, mas também já começa a bater aquela sensação de sempre de que passa muito rápido mesmo a temporada da NFL. Mas fazer o que? Esse fato de ser uma temporada curta e tão intensa que torna a NFL a liga mais emocionante em relação à classificação e jogos do mundo. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, sem mais delongas, o Rei venceu a última semana, como eu falei, ele empatou comigo, a gente tá empatado, mas como ele acertou mais palpites na semana passada, ele tem o direito a escolher o primeiro vencedor dessa semana 9. Então, Rei, quem é o primeiro time que você escolhe nessa nossa rodada de palpites? Eu vou, se duvidar, no que eu acho que é o jogo mais fácil daqui. É um time que tá bem montado, a defesa justa, o quarterback que tá jogando demais e vai jogar em casa contra um time inconsistente. Então eu vou no Seahawks contra o Bucks, ganhando em Seattle. Realmente, né? Os Seahawks, depois de terem perdido em casa para os Ravens na semana 7, semana passada voltaram a vencer, vencendo os Falcons fora de casa, outro time que também está decepcionando bastante. Mas em termos de organização e competência de todo, não só da comissão técnica dos jogadores, mas de toda a estrutura, a comparação entre Seahawks e Buccaneers é gigantesca, né? Os Hawks são um time que todo ano estão brigando por playoffs, chegaram a 2 Super Bowls seguidos, em 2013 e 2014, e tentam voltar novamente ao principal jogo dos esportes americanos. E o Bucks é aquela zona, né, que a gente sabe, não dá pra confiar no quarterback, nos técnicos que troca, sai ano, entra ano, trocas acontecendo o tempo inteiro e o time não consegue encontrar uma consistência. Perderam semana passada pros Titans, num jogo que foi melhor do que o esperado, dá pra dizer. E também dá pra afirmar que os Bucks foram garfados pelas zebras, porque conseguiram recuperar um fumble no final da partida e retornar para touchdown, mas como sempre, os juízes da NFL, sua mania desesperada de pôr a boca no apito antes da hora, interromperam a jogada. Então, mesmo que os Bucks tenham conseguido recuperar a bola no momento importante do jogo, não conseguiram anotar o touchdown e não conseguiram virar a partida contra os Titans. Mas eu tô com você também. Também acho que em casa, o Seahawks deve vencer essa partida, mesmo sabendo que os Bucks têm qualidade de fazer jogos bons, como eles fazem uma vez a cada 6 meses. É justo. Mas beleza, vamos lá com agora o meu primeiro palpite dessa semana.
primeiro time que eu vou escolher para sair o vencedor nessa rodada é o Philadelphia Eagles. Os Eagles que vêm de uma boa vitória fora de casa contra os Buffalo Bills, que estavam numa campanha excelente, só tinham perdido uma partida até então, até essa derrota para o Philadelphia. E os Eagles vinham daquela derrota cachapante para os seus maiores rivais, para os Dallas, né, para os Cowboys. Mas ainda assim é um time que tem potencial, um time que sempre é bom lembrar, era apontado por muitos como um dos principais favoritos para chegar nos playoffs. E agora enfrenta os Bears dentro de casa, hein? O jogo na Filadélfia. E o Chicago Bears é um time que não engrenou ainda ofensivamente. Acho difícil que vai engrenar até o final da temporada, não parece ser o caso. E a defesa não é mais aquela defesa dominante que a gente viu temporada passada. E se a defesa dos Eagles também não é das melhores, principalmente contra o jogo aéreo, porque a secundária de Filadélfia é bastante fraca, contra o jogo corrido ela funciona bastante bem. E a principal ameaça dos Bears é correndo com a bola, porque o Trubisky, quarterback de Chicago, a gente sabe, tem todos os seus problemas. O time, mais uma vez, não conseguiu vencer um jogo até então, que teoricamente devia ser tranquilo, em casa contra os Chargers também, que um time horrível nessa temporada. Mas os Bears não conseguiram, o kicker perdeu um field goal de 41 jardas no último segundo, faltou coragem para o treinador, e a temporada de Chicago começa a dar sinais de que pode estar acabando e vai acabar mais cedo do que o previsto. Então eu acredito que Philadelphia vence e continue nessa briga com o Dallas para ver qual das duas equipes vai ser a campeã da divisão leste da Conferência Nacional. Esse último jogo do Bears foi bizarro. Eles terem escolhido ajoelhar para deixar passar o relógio ao invés de tentar ganhar mais umas jardas. O kicker já tinha errado um chute de 33 jardas antes no mesmo jogo. O kicker, primeiro ano dele, novato, e eles deixam para ele resolver um field goal que vai ganhar ou perder o jogo para eles. A pressão enorme de 41 não dá para entender direito. Esse time do Bears tá muito fraco mesmo. E aí que tá, o Eagles ele tem uma falha gritante no time, né? Que é a secundária, a defesa secundária, a defesa do passe, principalmente do passe mais longo, que é muito fraca do Eagles. Mas contra o Bears você não tem nada que se preocupar com isso, porque o Bears nem tenta passar a bola, nem tenta passe longo, porque o Mitch Trubisky não consegue entregar. Mesmo que o Allen Robinson, o wide receiver dos Bears, que eu acho um excelente wide receiver, que infelizmente não consegue mostrar todo o seu talento porque está jogando com um quarterback muito fraco, mas mesmo com o Allen Robinson lá, eu também acho que é difícil os Bears conseguirem muitas jardas aéreas, então pois é. Sinceramente não consigo ver Philadelphia perdendo esse jogo, mesmo com todos os problemas que os Eagles têm mostrado nesse início de temporada. Eu também teria apostado no Eagles, mas então, seguindo em frente, eu vou apostar no meu primeiro time ganhando fora de casa, time que está invicto até agora e que eu tô cada semana mais convencido da qualidade desse time. Eu vou no Niners ganhando do Cardinals. Cardinals a gente sabe que vem fazendo uma campanha bem fraca, tá desenvolvendo o Kyler Murray e que talvez no futuro tenha alguma coisa aí para mostrar, mas por enquanto esse time ainda tá fraco e tentando adaptar um estilo novo de ataque, né, aquele air raid que eles chamam, que até não é a melhor match para a defesa do 49ers, mas mesmo assim o time do 49ers é muito mais completo, tem muito mais qualidade, corre bem com a bola, usa bem o relógio, a defesa é bem montada, então eu acho que não tem muito segredo aí. Acho que o 49ers ganha sossegado lá em Arizona. Essa é a partida do Thursday Night, né, inclusive que a gente está gravando hoje, na quinta-feira. É provável que quando o nosso episódio vai ao ar esse jogo já tenha ocorrido. Semana 11. Esse jogo já tenha ocorrido. Então, a gente não tá falando que o Niners vai ganhar com esse jogo já sabendo o resultado. Apesar que é provável que isso aconteça, eu também acho muito difícil o 49ers perder. Mesmo que quinta-feira seja o dia dos resultados esquisitos, né, das partidas estranhas. Normalmente um jogo nunca é diferente do que dos jogos que acontecem no domingo e na segunda-feira. Mas eu também não... Se eu ainda não confiava plenamente no São Francisco, depois, semana passada, comecei a confiar. O atropelamento contra o Carolina Panthers, um time bom. E mesmo que o Jimmy Garoppolo não tenha conseguido grandes números essa temporada, né, o quarterback dos 49ers, tanto as linhas defensiva como ofensiva têm dominado totalmente seus adversários, o que traz uma vantagem enorme, né? Como se fala, quando você vence a batalha nas trincheiras, você dá um passo muito grande para conseguir vencer seus jogos, e é isso que tem acontecido com o time do São Francisco lá da Califórnia. Então eu também acho que os Niners vencem seu rival de divisão
lá em Phoenix, no Arizona, nessa quinta-feira. Vamos ver, né? Se a gente tiver errado, você vai saber quando você escutar esse episódio. Então, seguindo a linha do rei, eu vou apostar também num visitante, também num confronto de divisão, um confronto da Conferência Leste, da divisão Leste da Conferência Nacional. Vou apostar em mais uma derrota da fracassada franquia do rei aqui, o New York Giants, New York Football Giants. Brincadeiras à parte, mais uma vez o Daniel Jones, o quarterback dos Giants, mostrou seu lado positivo e seu lado negativo semana passada. Ele anotou 4 touchdowns, que é uma marca bem interessante, mas continua convivendo com turnovers, né? Com interceptação e fumble. Eu ainda acho que, por se tratar de calouro, as impressões até aqui que a gente tem visto do Daniel Jones são mais positivas do que negativas, principalmente se tratando de toda a má repercussão que teve quando ele foi draftado, né? Todo mundo falava que era uma escolha horrível, que os Giants estavam perdidos. Ainda é cedo para saber se essas pessoas estavam certas ou não, mas eu acho que até aqui os sinais dados pelo Jones são positivos, de que ele pode sim, se continuar a evoluir e se adaptar ao sistema dos Giants, pode sim ser um quarterback vencedor no futuro. Mas, tendo dito isso, os Giants enfrentam os seus rivais, os Cowboys, em casa, né? Eu joguei em Nova York, na casa dos Giants, só que em cenários completamente diferentes, né? Enquanto o Giants meio que joga para cumprir tabela, óbvio, para vencer, do time que não está tentando entregar as partidas, mas sem nenhuma obrigação. Os Cowboys têm a obrigação de vencer esse jogo e tem um time bom, né? A verdade é essa. Não é um time tão forte quando aparentou no início da temporada, mas é uma das principais equipes ainda da Conferência Nacional. Tá nessa briga com o Eagles pelo título da divisão, e eu acho que é muito difícil que ou Cowboys ou Eagles se classifiquem se não vencerem a divisão, ou seja, com uma das vagas de wildcard, principalmente pelo alto nível da Conferência Nacional. Então, essas duas equipes que quiserem se classificar aos playoffs têm que vencer nos seus jogos até se enfrentarem de novo para decidir o título da divisão lá no final da temporada. Então, eu acho que os Cowboys vencem. Acho que o Dak Prescott jogou muito bem na primeira semana, quando essas duas equipes se enfrentaram pela primeira vez. E acho que ele tem tudo para ter mais um bom jogo agora na semana 9 em Nova York. A primeira temporada dele é lançar interceptações, ter fumbles, é normal na primeira temporada, né? Você está se adaptando ainda, nunca jogou contra a defesa desse nível, né? O nível que você encontra na NFL, vai aprendendo quais passos que é melhor não fazer, vai aprendendo a não telegrafar para onde passa, isso tudo vai ganhando com experiência, mas é verdade, eu tô um pouco animado aí com o que eu tô vendo do Daniel Jones. Vamos torcer para o futuro do Giants ser melhor, porque alguém tem que bater o Patriots toda vez que eles chegam no Super Bowl. Então, seguindo em frente, eu vou apostar em mais um time jogando fora de casa, para falar a verdade. Eu vou no time de Indianapolis. Eu vou no Colts, ganhando dos Steelers lá em Pittsburgh. Eu acho que o time dos Steelers jogando com o Mason Rudolph, quarterback reserva, que já sofreu uma pancada feia nessa temporada, ficou uma semana fora do jogo, teve a concussão, voltou nessa semana agora contra o time de Miami, do Dolphins, o time que era esperado já por todo mundo que fosse perder, começou bem o jogo, mas depois acabou degringolando, e com isso o Mason Rudolph, que não começou bem a partida, foi ganhando um pouco de confiança, ganhou confiança com a última jogada do primeiro tempo, um touchdown que a defesa do Miami entregou para ele, e com isso ele foi melhorando um pouco mais. Mesmo assim, eu não acho que esse time com o Mason Rudolph tenha qualidade suficiente para ganhar do Colts, mesmo jogando em Pittsburgh. Então eu vou no time de Indiana. Não há dúvidas que os Colts são a equipe mais forte do que do que os Steelers. Mas a última partida de Indianapolis foi bem preocupante, né? Eles ganharam do Broncos no finalzinho do jogo, conseguindo uma virada num bom drive do quarterback Jacob Brissett. Mas o time jogou muito mal no ataque naquela partida. Óbvio, o Denver é um time que vem melhorando na defesa semana a semana, tentando atingir um pouco aquele nível que era esperado antes do início da temporada. Mas eu fiquei meio com o pé atrás com essa última atuação dos Colts. Eu sinceramente, não duvido de uma vitória de Pittsburgh. Se tivesse que fazer uma aposta, ainda assim também apostaria nos Colts, mas
não ficarei surpreendido se os Steelers vencerem essa partida em casa. E agora eu vou apostar em um time que vai jogar também fora de seus domínios, ao menos na teoria, que é o Green Bay Packers. Os Packers viajam até Los Angeles para enfrentar os San Diego Chargers, eu ia falar, Los Angeles Chargers. A gente aqui tem falado, e não é só a gente, né? Todo mundo que acompanha a NFL sabe disso. Semana após semana a gente tem falado do quão inexistente é a torcida dos Chargers. E em Los Angeles, né? Pelo menos a cidade que eles estão atualmente. E os Packers têm uma das maiores torcidas dos Estados Unidos. Então, é de se esperar que o estádio esteja completamente tomado por cabeças de queijo, por torcedores de Green Bay. Eu arriscaria até mais 80% do estádio torcendo para os Packers. Então, mesmo que, óbvio, o Chargers seja o time que treina no estádio, treina no CT, está mais acostumado com as condições climáticas do calor de Los Angeles do que Green Bay, que é lá do Wisconsin, onde faz bastante frio. Mas a qualidade técnica dos dois e o desempenho das duas equipes nessa temporada, a disparidade é bastante grande. E acho que esse fator de os Packers contarem com uma torcida ao seu favor nessa partida também vai pesar. Então eu acredito que os Packers vencem os Chargers em Los Angeles. É uma boa aposta que eu faria também. O único risco que o Packers corre é de eles sofrerem um pouco com o calor, porque realmente é meio que um choque para eles. Lá no Wisconsin o tempo, ainda mais nessa época do ano, já começa a ficar bem frio. É bem mais frio, e eles vão chegar lá em Los Angeles onde não existe dia sem sol. É a única coisa que pode complicar um pouco para eles, mas mesmo assim eu também apostaria no Packers. Não tem muito como acreditar no Chargers nessa temporada. Inclusive, só um último toque em relação ao clima. Agora domingo muda os horários pra gente aqui, né? Porque a gente não tem o nosso horário de verão, mas os Estados Unidos acabou de sair do horário de verão deles, é isso, né? Isso. Então, aumenta em 1 hora a diferença dos horários, uma pena, né? É tão bom assistir almoçando o jogo das 2 horas, pelo menos pra mim. Tem gente que almoça domingo mais tarde, um pouco mais cedo, eu sempre almoço um pouquinho lá por 1 hora, então eu termino de almoçar, já tem jogo, pra mim é sempre uma maravilha. Fazer o quê, né? Agora tem jogo às 3. Ainda tá melhor do que se fosse às 4, né? Os primeiros jogos, que era o que acontecia quando a gente tinha horário de verão. A não ser que você mora em algum estado brasileiro que tenha fuso horário, né? Como, por exemplo, eu sei que Mato Grosso tem 1 hora atrasado em relação ao resto do país, né? Não sei quais são os outros estados. Eu sei disso no Mato Grosso porque o Coritiba enfrentou o Cuiabá nessa segunda-feira e o jogo foi 10h30. Mas não quero falar sobre isso porque me deixa triste, então vamos seguir aqui com a NFL. Então, seguindo em frente, eu vou no meu próximo time já. Agora que eu já apostei em 2 fora de casa, eu sinto que eu já fiz o meu dever. Então eu vou voltar a apostar nos que estão jogando em casa. Vou apostar no time da Carolina. Panthers ganhando do Titans, o time de Tennessee. Acho que o Panthers está vindo muito bem. Teve agora uma derrota feia nessa semana passada pro 49ers, mas o 49ers é um dos 2 únicos times que continuam invictos na liga. É um time muito, muito bom. O Panthers também é um time muito bom. Não chega a ser do mesmo nível do 49ers, mas para mim eu não tenho muita dúvida que eles têm mais do que suficiente ferramentas para bater o Tennessee Titans. Esse seria o jogo que eu ia apostar também se você não tivesse escolhido. Foi uma derrota assustadora dos Panthers, digamos assim, para os Niners, né? Só que, ao mesmo tempo que o placar não foi normal, a derrota em si era normal. Então, em termos de classificação, acho que não faz muita diferença para os Panthers, principalmente se eles quiserem buscar uma vaga no wildcard, né? Em relação ao título de divisão, é bem difícil acreditar, porque eles estão na mesma divisão dos Saints, uma das melhores equipes da NFL. Se não for a melhor. Mesmo que não tenha o melhor... A melhor campanha. Mesmo que não tenha a melhor campanha, acho que não é nenhum absurdo dizer que o Saints, nesse momento, é o principal time que joga o melhor futebol americano. Mas em relação aos Panthers, o Rebem falou, é uma equipe forte, que pega os Titans, que é essa gangorra infinita, vem de 2 vitórias seguidas com o Ryan Tannehill como quarterback, né, desde que o Marcus Mariota foi pro banco. Mas, como eu falei aqui, quando eu estava analisando o jogo dos Bucks, podia ter perdido a partida para os Bucks em casa. Os Panthers têm um dos principais jogadores da temporada, o Christian McCaffrey, running back, mesmo que agora já esteja de fora da corrida por MVP, né? Acho difícil dizer que ele ainda está nessa briga depois das últimas rodadas, onde ele caiu um pouco o rendimento. Ainda
tem um rendimento sensacional, mas não tá sendo aquele absurdo que a gente vinha vendo nas primeiras semanas, o que era até incomum, mas que credenciavam ele como um candidato MVP. Mas ainda assim eu também acredito que os Panthers vencem essa partida contra os Titans. É bom lembrar que ainda a gente não sabe se o que tudo indica, o Cam Newton, né, o grande líder dos Panthers, não volta nessa partida, então continua o Kyle Allen titular. Kyle Allen que só foi perder para os 49ers, então vem desempenhando bem o seu papel. Também acho que nessa partida entre esses dois times azuis, Panthers e Titans, também acho que o time de Carolina vence. Então eu vou postar agora num time horrível, que é quase como se fosse comandado pelos Trapalhões ou pelos Três Patetas. Escolha aí algum pode escolher aí algum programa de comédia para trocar o lugar com o Freddy Kitchens, o treinador, que acho que o desempenho será o mesmo, mas eu vou apostar no Cleveland Browns vencendo o Denver Broncos fora de casa. Eu falei que Denver começou a jogar melhor, principalmente defensivamente, é verdade, mas Denver perdeu seu quarterback, né, o Joe Flacco. Se é uma boa ou má notícia a gente não sabe, porque o Flacco também não vinha jogando porcaria nenhuma. Então, com a contusão do Joe Flacco, é bom lembrar também que o quarterback que os Broncos draftaram na segunda rodada no draft desse ano, o Drew Lock, também está machucado. Então, quem vai jogar a partida, quem vai comandar o ataque dos Broncos é o Brandon Allen, um jogador já na NFL algumas partidas, mas que nunca foi titular em equipe alguma. Então, difícil saber o que esperar. Por isso, é esse fator que faz eu apostar, de novo, essa aposta maluca, apostar nesse time trapalhão, que é o Cleveland Browns. Foi uma das coisas mais horríveis a partida contra o Patriots, os turnovers somente contra os Patriots no domingo passado, mas enquanto o time não fez as atrapalhadas deles, eles deram bastante trabalho para New England. Mostra mais uma vez o que a gente já sabia, pelo menos esperava, que é o potencial que esse time tem, principalmente no lado ofensivo da bola, com vários playmakers, né? Nick Chubb é um dos melhores running backs da NFL, Odell Beckham e Jarvis Landry são excelentes wide receivers. Baker Mayfield a gente não sabe o que esperar dele, o quarterback, mas até ele, repetindo, quando não fez cagada, jogou bem contra os Patriots, e a gente sabe que a defesa de New England é uma das melhores da NFL. Então, se os Browns não fizerem muitas cagadas, porque algumas eles vão fazer, com certeza, mas se não fizerem merda o tempo inteiro no domingo, eu acho que eles têm condições de vencer os Broncos em Denver, fora de casa. Eu acho que agora, inclusive, essa é a semana que deve meio que sinalizar aí virada nessa campanha do Broncos. A gente inclusive já tinha comentado aqui em outros vídeos do canal que seria muito difícil o Browns começar a temporada bem, porque eles tinham um calendário muito difícil, mas ao mesmo tempo eles vão ter um calendário bem mais fácil daqui pra frente. Então eu acho que tem tudo para isso sinalizar aí o começo da virada da temporada do Browns, que deve melhorar. Agora, se levasse mais umas 2 semanas, talvez não tivesse mais o que salvar no time. O time tá se desmontando por dentro, o Baker Mayfield tá perdendo a cabeça, basicamente, tá criando confusão com todo mundo em volta. Odell Beckham Jr. parece que tá começando a perder a paciência um pouco também. Então, assim, eu acho que eu apostaria também no Browns. Acho que esse jogo é do Browns. Se o Browns perder, é totalmente culpa deles. O Broncos não acho que não tem qualidade, principalmente, ainda mais com o terceiro quarterback jogando. Não tem qualidade para bater o Browns, mas se por acaso eles perderem, aí talvez seja a hora de explodir esse time, trocar o Odell Beckham Jr. e tentar começar do zero. E continuando então, seguindo em frente, eu vou em um time que tem tido umas partidas um pouco decepcionantes ultimamente, mas que vai jogar em casa contra uma das equipes mais fracas da NFL. Então eu vou fechar o olho aqui e apostar, eu vou confiar que o Buffalo Bills ganha do time do Washington Redskins, que está muito, muito mal nessa temporada, e difícil achar alguma coisa positiva para dizer para esse time. Sobre esse time ou para esse time. O mais positivo que se pode dizer é, bom, pelo menos metade da temporada já passou. Pois é, né? O Bills, depois daquele começo incrível, já parece ser
os Bills antigamente, né? Uma ótima defesa, mas um ataque muito, muito fraco. Josh Allen, quarterback, não dá sinais de que pode ser um grande quarterback. É cedo ainda, é verdade, mas passando a bola, o que é a principal função de um quarterback, o Josh Allen não tem dado sinais de que é esse cara. Vamos ver, eu também acho que para essa partida os Bills são favoritos contra os Redskins. O Redskins deu uma evoluída na defesa, pelo menos nas últimas rodadas, e começou a correr mais com a bola desde que mudaram de treinador, o que evita falhas mais nítidas, assim, né? O time mais fazendo feijão com arroz, pelo menos, para tentar se manter nos jogos. Foi o que aconteceu contra o Minnesota Vikings na última quinta. Então eu acho que é um jogo disputado. Também acho que os Bills vencem, mas ficar de olho nessa partida aí. Se o Redskins conseguir correr com a bola, conseguir controlar o relógio e conseguir ficar à frente do placar em algum momento para obrigar Josh Allen a liderar a sua equipe à virada, pode ser que o time de Buffalo se encontre em dificuldades. Bom, eu só tô apostando em time visitante como vencedor, então eu vou mudar um pouco, vou apostar no mandante, que é o Kansas City Chiefs. Os Chiefs enfrentam os Vikings em casa, um jogo difícil, porque o Vikings vem jogando representando os melhores níveis, né, nas últimas semanas. O Kirk Cousins finalmente começou a jogar bem. Jogou bem de novo contra os Redskins na quinta, não anotou os touchdowns que vinha anotando, mas ainda assim passando bem a bola, encontrando seus receivers. Nessa semana agora o Adam Thielen volta, ele que não participou na última quinta, então o principal recebedor aí dos Vikings, junto com o Stephon Diggs. E a secundária de Kansas City a gente sabe que é um problema. Melhorou também nas últimas semanas, é verdade, depois que o Pat Mahomes se machucou, parece que ficou naquele dilema, agora a gente não tem mais o mágico liderando a nossa equipe, então a gente precisa começar a jogar melhor na defesa. Então essa obrigação de melhorar o nível defensivamente parece que ajudou o time dos Chiefs. Estão melhores mesmo, perderam pros Packers em casa no domingo, no Sunday Night, mas uma partida espetacular do Aaron Rodgers. Para mim, partida que colocou o Aaron Rodgers no topo pela briga do MVP até o momento, pelo menos. Mas eu acho que os Chiefs voltam a vencer e a gente ainda não sabe se o Pat Mahomes joga. Acredito que não jogue. Meu palpite aqui é vitória dos Chiefs, mesmo com o Matt Moore, o quarterback, que também fez uma partida boa no domingo. Mas, mesmo assim, é uma partida difícil, um jogo bem disputado. Agora, todos os confrontos restantes aqui nas nossas apostas acho que são difíceis de escolher um vencedor. Então, apenas pela sensação de que os Chiefs voltam a vencer, eu vou apostar no Kansas City. Eu fico feliz, na verdade, por você ter feito essa aposta, porque eu tava tentando fugir desse jogo, eu achei que você não ia ter essa coragem. Eu não sei, não, o Vikings é um time que tá indo muito bem, tá muito bem montado. Eu tô querendo fugir de todos esses jogos que sobraram agora. Eu não sei não se eu não fugiria desse com mais vontade. O Vikings não sei, o Vikings tá jogando muito certo ultimamente, o Kirk Cousins até tá jogando bem, a defesa muito forte, jogo corrido sensacional. Eu não sei. O Kirk Cousins tá jogando tão bem que ele ganhou o prêmio de melhor jogador ofensivo da Conferência Nacional. Inclusive nesse último mês. Ele ganhou. Os prêmios saíram essa semana, né? O começo da semana. O Kirk Cousins ganhou o prêmio de melhor jogador ofensivo da Liga Nacional. Pois é, e vale dizer que você mesmo acabou de dizer que a gente não sabe se o Pat Mahomes volta. Então, eu acredito que não, sinceramente. Um time tão bem montado, um time que tá jogando certo dos dois lados do campo. Contra um Chiefs sem o Pat Mahomes, eu não sei se eu faria essa aposta, sinceramente. Eu acho que você acabou de me dar um ponto. Vamos ver. Mas, eu vou seguir em frente aqui então, né? E é verdade, os jogos agora não tão fáceis. Mas eu acho que tem um quarterback que ficou de fora por uma doença infantil, basicamente, algumas semanas. Voltou muito bem. Daí passou vergonha na próxima semana. Nessa última não fez nada demais. Eu acho que ele tem coisa para provar contra um time que, para mim, é muito claro que eles estão tentando perder. A comissão técnica está tentando perder, eu acho. Os jogadores eu não tenho a mesma convicção, mas eu acho que os técnicos estão fazendo o possível
para perder todos os jogos. Então eu vou no time de Nova York, o rival do meu time, um deles, o time do Jets contra o Dolphins, lá em Miami mesmo. Eu acho que esse time do Jets além do time ser muito fraco, como eu disse, eu acho que eles estão fazendo o possível para perder, eles chamam todas as piores jogadas. E, por outro lado, o Jets pelo menos tem alguma coisa para mostrar, o Sam Darnold tem alguma coisa para provar. Eu acho que é uma aposta um pouco mais segura do que a do Vikings e Chiefs, para falar a verdade. Viu? Mas o nível que os Jets apresentaram nessas últimas 2 rodadas foi bem assustador, tanto contra o Patriots, tanto contra os Jaguars, Sam Darnold cometendo 1 milhão de turnovers, né? Foram 4 interceptações contra o New England e 3 contra Jacksonville. E o Dolphins tem jogado bem, não é mais aquele... Jogado bem para os padrões Miami, né? Óbvio, não é mais aquela vitória garantida que a gente vinha vendo nas primeiras semanas, aquele nível bizarro, horroroso. Como a gente brincava, o Miami College Dolphins, né? Porque mais parecia um time de faculdade do que um time profissional. Mas eu não sei, eu também acho que os Jets são favoritos nessa partida. Até porque, como você bem falou, é um time que tem que mostrar alguma coisa e o Dolphins, por outro lado, só tem que perder. Que foi o que aconteceu na última segunda. O Dolphins estava vencendo o jogo e vencendo com facilidade os Steelers, mas parece que falaram, opa, não é isso que a gente tem que fazer nessa temporada, não. Porque é bom lembrar que na NFL, né, se você tiver a pior campanha, você ganha automaticamente a primeira escolha no draft. Não é que nem na NBA, que existe toda uma loteria, né, feita com os times com piores campanhas. Então, todo mundo tem chance de ter a escolha número 1. Na NFL, não. Se você tiver a pior campanha, você vai escolher em primeiro no draft. Então, é algo que os times, principalmente o Miami, busca bastante, com vontade. Então, realmente é difícil apostar em vitória dos Dolphins. Mas eu não consigo... Eu acho que esse jogo vai ser disputado, pelo menos. Não consigo ver os Jets sobrando nessa partida. Não, com certeza não. Mas uma coisa que dá pra ver agora ultimamente, não foi só contra esse último jogo contra os Steelers, no jogo contra o Bills também. O Miami começa bem, e daí parece que quando tá chegando na metade do jogo, eles falam, bom, agora vamos lembrar da nossa função aqui, que é perder o jogo. Nesse último foi descarado, na última jogada, basicamente, antes do intervalo, eles chamam uma jogada defensiva que não faz o menor sentido e entregaram um touchdown aberto. Então, eu acho que eu confio na vontade da comissão técnica do Dolphins de entregar todos os jogos daqui pra frente. Já passou metade da temporada, eles só tem que se livrar do... Exato, falta pouco pra atingir o objetivo. Agora eu vou postar no Oakland Raiders para vencer o Detroit Lions em casa, jogo em Oakland. Partida que eu acho que tem tudo para ser bem legal, bem interessante de assistir. Um placar bem alto, com um jogo movimentado, com liderança variando de lado a lado. Vamos ver, posso errar, mas eu acredito que esse vai ser o cenário, então é difícil escolher um vencedor. Mas eu vou postar no mandante. Os Raiders vêm de 2 derrotas e é um time que é um bom time, o que ninguém ou quase ninguém acreditava no começo da temporada, mas é um time que eu acho que vai brigar sim por vaga nos playoffs até o final da temporada, porque é um time da Conferência Americana e a gente sabe que a Conferência Americana é muito mais fraca que a Conferência Nacional, e isso a gente vê nas campanhas das equipes. O Lions, por outro lado, é um bom time também, que não deve ir para os playoffs porque está na Conferência Nacional. São 2 times com campanhas parecidas, né, inclusive. Os Lions têm 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. E os Raiders têm 3 vitórias e 4 derrotas. Então, eu acho que as campanhas por si só dizem bastante a respeito dessas 2 equipes. 2 equipes que atacam melhor do que defendem. Por isso que eu digo que deve ser uma partida movimentada no placar, com bastante touchdown, bastante pontos. Ótimo para quem tem jogadores no fantasy dessas 2 equipes. Eu particularmente tenho o Josh Jacobs, o running back calouro dos Raiders, sensação dos Raiders, né? Possível calouro do ano. Então, acho que vai ser um jogo bem legal de ver. Falei, é uma aposta aqui sem muita convicção. Mas é o meu palpite, que os Raiders vencem os Lions em Oakland. Então, eu já vi quais são os 2 que sobraram. E eu vou te dizer que eu vou deixar pra você o jogo que você não quis escolher. Eu vou, pode ficar tranquilo. Eu vou acreditar no ataque sensacional do Deshaun Watson. E eu vou apostar no Texans ganhando fora de casa contra o Jaguars. O Jaguars que em casa não faz uma campanha tão sensacional. Por enquanto foi só 2 vitórias e 2 derrotas. Quer dizer, exatamente a mesma campanha que eles têm fora de casa.
não é uma vantagem tão grande. Houston é um time que está acostumado a jogar no mesmo clima. A única diferença é que é um clima úmido na Flórida contra o calor seco do Texas. E, como eu disse, apesar da defesa do Jaguars ser uma boa defesa, eles perderam a principal peça deles no Jalen Ramsey trocado. E agora, jogando contra o Texans, que é um time que tem um ataque muito forte, o Deshaun Watson um dos melhores quarterbacks aí da liga e um dos mais promissores também para o futuro. Eu acredito que o Texans consegue ganhar aí do time de Jacksonville e abrir alguma folguinha aí na disputa aí, que eles estão disputando basicamente o wild card, né? Se bem que o Texans ainda disputa com o Colts a liderança da divisão. Mas eu acredito aí que o Texans tem o suficiente para despachar o time de Jacksonville. Essa divisão que acho que é a divisão mais disputada da NFL no momento, né? Com Colts, Texans, Jaguars e Titans, todas as equipes com chances de ganhar a divisão. Mesmo que o Colts tenha uma vantagem a princípio, mas eu acho que é o melhor time por completo, o time de Indianapolis, né, os Colts, mas não é aquela equipe 100% confiável. Então, se os Jaguars vencerem o Houston agora, por exemplo, os Jaguars se colocam nessa briga em definitivo. E, como o Rebem falou, vaga no wildcard, todo mundo vai ter chance na Conferência Americana. Desde que você esteja ali com uma campanha positiva, ou 50% até chegando, faltando uns 2-3 jogos, você vai ter chance de ir para os playoffs. É um jogo difícil também, mas eu também, se fosse apostar em alguém, apostaria nos Texans, principalmente por causa do quarterback, como o Rebem falou. O final do jogo dos Texans contra o Raiders, né, semana passada, o Texans ganhou, eu falei aqui do Raiders já. Foi um drive uma jogada do Deshaun Watson maluca. Ele tomou um chute na cara, ficou cego de um olho. Com apenas um olho aberto, ele conseguiu correr e lançar um touchdown impressionante para o seu tight end. Então, o Deshaun Watson também é um dos que está na briga por um MVP. Acho que não ganha ainda essa temporada, mas pode ganhar no futuro. Eu também, pela qualidade do quarterback, apostaria nos Texans, mesmo que os Jaguars sejam um time bem competente também. O Gardner Minshew, a gente já falou bastante. Sensação dessa temporada e continua, depois de jogar mal nas últimas semanas, voltou a jogar bem semana passada. O Leonard Fournette, running back, ainda é um dos melhores running backs, é um dos líderes em jardas, né? O segundo em jardas terrestres na liga, perde apenas para o Dalvin Cook. Então, deve ser um jogo disputado também. Tendência que o placar não seja muito alto, né? Então, pelo menos essa é a tomada das duas equipes. Vamos ver. Sei lá, um 20-17, alguma coisa assim, 20-14. Não sei, mas eu espero ver um jogo disputado e acho que é isso que vai acontecer. O jogo é em Londres, né? É bom lembrar. Então, jogo 9h30 no horário dos Estados Unidos. Então, 11h30 da manhã, jogo aqui no Brasil. Não sei dizer se esse jogo tem transmissão da ESPN. Sinceramente, não. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe aqui em Londres. Então a tua aposta ficou até melhor agora, né? Porque, ficou um pouco. O campo é neutro. E sem contar que os times que confiam um pouco mais na defesa geralmente perdem um pouco mais quando a viagem é longa. Quando viajam bastante, verdade. Então, mais uma partida em London nesse domingo. Não sei quantas ainda vão ter, porque já teve algumas essa temporada, mas não é a última não. Então sobrou pra mim aquilo que eu não queria que acontecesse, que é o meu Patriots enfrentando o Baltimore Ravens no Sunday Night, um jogaço. Tão bom quando excelentes jogos estão no prime time, né, no horário da TV. E nesse domingo é isso que vai acontecer. Patriots e Ravens. Eu falo aqui, não é porque é meu time, não é porque uma humildade e querendo manter um discurso de humildade em eventuais derrotas, mas o Patriots ainda não tem um bom ataque. Com a chegada do Mohamed Sanu é uma opção a mais boa para o Tom Brady. Porém, até se adaptar a todo o playbook dos Patriots, o wide receiver vindo dos Falcons deve levar um tempo, mas é um cara alto, forte e com velocidade, então pelo menos consegue criar mais espaço nas defesas adversárias, né? O time que estava dependendo exclusivamente do Julian Edelman. O calouro N'Keal Harry tá para estrear, não sabe ainda se joga esse domingo, é provável que não. Ele foi a primeira escolha do draft dos Patriots esse ano, então o Bill Belichick, toda a comissão técnica botam bastante fé no wide receiver calouro. E Baltimore, Lamar Jackson, né, o jogo corrido, sempre encantando todo mundo. E a defesa dos Patriots é uma das melhores na liga, mas ela é muito melhor contra o jogo aéreo do que o jogo terrestre. Então, nesse jogo, os Ravens devem correr bastante com a bola. Eu acho que vai ser difícil parar o Lamar Jackson correndo. Eu falei, o Nick Chubb teve uma partida excelente contra os Patriots se não fosse os fumbles, né? O Nick Chubb, o running back dos Browns, correu para mais de 150 jardas, só que perdeu a bola 2 vezes. Isso que comprometeu
o desempenho dos Browns. Então eu acho que é possível que os Ravens consigam correr bastante com a bola. E infelizmente eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que apostar contra o meu time. Pelo menos fica aquela sensação de que eu venço de algum jeito, né? Ou que eu perco de algum jeito também, depende do ponto de vista. Mas como eu sou um cara otimista e um cara positivo, vou enxergar dessa forma. Se eu perder... Copo meio cheio. Exato. Se o Patriots perder, pelo menos eu acertei o meu palpite. E se o Patriots ganhar, Deus queira que ganhe, essa é a minha torcida, eu vou estar feliz porque o meu time venceu. Então é justo. Então é com essa escolha de Sofia minha que a gente termina o nosso vídeo de hoje com os nossos palpites da NFL. Como sempre, obrigado para você que nos ouviu até o fim. E se você já é inscrito no canal, obrigado 1000 vezes. Se você ainda não é, por favor, se inscreva. Dê um like no vídeo. E estaremos aqui semana após semana fazendo nossos palpites e fazendo a nossa competição particular, brincando aqui e analisando os jogos da NFL. Beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima. Isso aí, valeu!